Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um PPDcast, o nosso programa semanal em que a gente conversa, um bate-papo sobre direito e prática na advocacia. Vocês já ouviram falar em herança digital? Parece um conceito longe da nossa realidade, mas na verdade é tão próximo que se tornou parte da nossa vida, parte da vida da maioria das pessoas. O mundo digital e a vida na web criaram uma nova dimensão na nossa vida, como aquelas outrora presentes somente em vídeos, em filmes de ficção científica. É com muita alegria, com muita satisfação que nós vamos discutir hoje uma conversa, um bate-papo sobre herança digital e os aspectos que envolvem os bens imateriais, incorpóreos, intangíveis, como músicas, vídeos, fotos, redes sociais, contatos de streamings, documentos, dados em geral, em matéria de sucessão. Como que acontece quando uma pessoa morre e deixa esta herança digital? É passível de ser transmitido por sucessão? Podemos autorizar os herdeiros a ingressarem em redes sociais, em e-mails, em chats de bate-papo, onde há as mais personalíssimas atividades de uma pessoa. E para isso, hoje nós vamos conversar com meu amigo, meu colega, Rafael Costa, que já é a segunda vez que ele vem aqui falar sobre o tema de direito digital. Rafael, muito obrigado pela sua presença, é uma satisfação enorme tê-lo aqui novamente. Obrigado. Imagina, professor, eu ainda tenho essa mania, né, de falar professor, pois aprendi muito com o professor Dr. Danilo, o prazer é todo meu, estou muito feliz de retornar aqui ao podcast PPDcast, interessantíssimo estar aqui para bater esse papo com você e vamos lá, né? Vamos falar um pouco aí de herança digital e tudo que envolve esse tema. É um tema novo, né? É um tema marcado como outro dia, num passado não muito remoto, a gente discutia em matéria de sucessões sobre direitos autorais, sobre livros, sobre direitos autorais gravados em mídia. E eu lembro, você que me citou como professor, fui professor do Rafael e sou professor já há quase 2 décadas, viu, Rafael? Não queria te falar, não denunciar. Para não entregar a idade, né? Não queria entregar a minha idade, mas há quase 2 décadas. Eu lembro no início da minha carreira como professor, eu conversava com os meus alunos sobre um momento em que a gente tinha ali um direito autoral, algo que é realmente valioso, que ficava ali registrado, gravado numa mídia, e que eu defendia que aquela mídia era tão somente um veículo para se transferir o que realmente era o conteúdo daquela aquisição. Você comprava um CD, por exemplo, você comprava o direito de ouvir aquele acervo musical daquele artista, e o CD, aquela mídia, aquele negócio físico, era tão somente o veículo para isso. Inclusive eu defendia que à época que, poxa, você tá ali, você comprou aquele CD, você comprou aquele DVD, e aí um dia o cachorro mordeu o CD, você estragou o CD, você tem que comprar outro. Eu falei, acho que não, você tinha que pagar por outra mídia, mas o direito você já tinha comprado. E da mesma forma que a gente tinha isso naquela época, hoje a gente tem a herança digital, bens provenientes ali do mundo digital, muito presente na nossa vida, e é um tema realmente muito relevante e muito esquecido por advogados que atuam em matéria de sucessões. Então acho que vai ser uma conversa bastante interessante. E é interessante quando você toca aí nesse tema do CD, né, do físico, né? Porque hoje nós observamos esse imaterial, né? Quer dizer, hoje você não tem mais mídia física. Quer dizer, se ainda tem, ela já está em extinção. A mídia física hoje ela já não... Quer dizer, até um console de videogame hoje ele já não vem mais. Não existe mais, né? Não existe mais mídia física. Não existe. Você faz o download da imagem do jogo, instala no seu console e divirta-se. Exatamente. O que corrobora exatamente aquilo que eu falava. Perfeitamente. No início da década de 2000,
que eu afirmava, olha, a mídia é só um veículo. Perfeito. Então, quando você paga R$ 200 num CD, num DVD de um artista, você está pagando R$ 199 no conteúdo artístico e R$ 1 ali que é a mídia, a caixinha, o encarte. O resto, o grosso, é realmente o conteúdo autoral, que é o que é valioso daquilo. Perfeito. E quando quebra, você deveria... E hoje não tem mais isso, não quebra mais, né? Porque os arquivos digitais ali, eles estão disponíveis. Você falou do videogame, um ponto muito interessante que eu aprendi recentemente com videogame. Tenho lá um videogame em casa, meu filho gosta muito de videogame, eu também gosto muito de videogame. E hoje a gente compra os jogos, como você falou, sem mídia. Você baixa direto da internet. E aí o videogame tem uma limitação ali de arquivo. Você tem um limite máximo de arquivo. Então você deixa alguns jogos só ali, o resto você não deixa. Mas se você quiser, é só baixar, ele não precisa pagar de novo. Não precisa, exato. Esse é o ponto que eu ia tocar. Você não precisa pagar de novo. Então, se você deletar, ou se o HD do seu console de videogame ele der problema, você baixa novamente, porque isso agora está em nuvem. Exato. Né? Então, realmente o que importa é o conteúdo, não o veículo que transmitiu ou que armazena aquele conteúdo. Ele é só um meio de reprodução. E a gente falando aqui de herança digital, discutindo, olha, nós estamos falando de um direito ao uso de um videogame, né? Na verdade, quando você compra uma mídia dessa, você compra um videogame, um jogo, quando você compra uma música, você não está comprando o direito autoral daquilo, evidentemente. Você está pagando pelo direito ao uso daquilo. A mesma coisa que acontece com softwares, né? Você não adquire o direito, a titularidade daquele direito. Você adquire a possibilidade, a autorização para usar essa mídia. Mas você tem a autorização para aquilo. Um videogame, você comprou jogos, você tem direito. Estou falando aqui de videogame para dar um exemplo até meio grosseiro do que eu vou concluir, mas se encaixa bem. Você tem o direito ao uso daquele videogame e comprou. Uma pessoa que adquiriu aquilo um dia vem a morrer, esse direito é natural que possa ser transferido aos seus herdeiros. Ah, mas eu não tenho mais a senha para acesso, eu não tenho a senha. Tem que ser resolvido ali com a base onde está gravado esses dados, mas deve ser passível de transferência por sucessão. O que você acha disso? Não, perfeita essa conexão, perfeita conexão, porque você falou das mídias, né, lá da época aqui, da sua época não, que eu também sou dessa época, tá? Eu acompanhei muito essa transição. Como eu atuo na área de tecnologia, eu comecei atuando lá em 2003, e eu era um técnico de informática, então eu tinha uma série de CDs, de instalações, de drives de computadores, sistemas operacionais, Windows, Linux. Eu tinha esses CDs. E eu me recordo que quando você comprava um CD, uma licença do Windows, né, vinha o CD e atrás estava a licença cravada naquela capa do CD. E hoje não, hoje você precisa apenas ter a imagem, né, dessa instalação e você faz o download direto. Você basicamente excluiu aí o meio físico, porque hoje você tem um data center, independentemente do país em que esteja hospedado, vai obedecer aí a legislação que essa mídia não, essa imagem esteja armazenada, entretanto também vai obedecer ao ordenamento jurídico brasileiro. Então, é passível sim de sucessão e da aquisição para os seus herdeiros, né, professor? Pelo menos nesse ponto aí, né? Eu cometi aqui uma indelicadeza, de certa forma. Eu não apresentei o meu convidado de hoje, com quem eu estou conversando, Rafael Costa, que ele já disse aqui que foi meu aluno, mas muito mais importante e relevante do que isso. E a razão pela qual ele está aqui, ele é um advogado hoje, um advogado que tem uma expertise muito específica em direito digital. É um advogado que tem inclusive um programa na rádio e
um futuro ou já está acontecendo. Já está acontecendo o podcast. Pode falar, queria que você contasse um pouquinho mais sobre isso, Rafael. Tá bom, vamos lá. Bom, a minha carreira aí, né, a minha jornada, vamos dizer assim, ela se inicia mesmo na tecnologia. Ela se inicia na tecnologia lá em 2003, onde eu era um técnico de informática, e desde que eu me conectei com a tecnologia, eu não quis mais parar. Então eu só fui me especializando, então eu acabei me encontrando aí, me formando em redes de computadores. Depois eu me especializei em segurança da informação, e na área de tecnologia você não basta você fazer graduações, pós-graduações, não basta, você precisa ter algumas certificações específicas. Então eu tirei uma série de certificações dentro dessa área, e durante o curso aí o MBA de segurança da informação, eu tive contato com alguns professores, alguns advogados especialistas em direito digital, e aquilo muito me despertou, né? Falei, poxa, como assim? E aí eu resolvi estudar direito, né? Resolvi estudar direito em seguida. Então, ingressei no direito em 2016, eu concluí o MBA em 2016 e entrei no direito em agosto de 2016, ou seja, eu mal terminei o MBA e já ingressei numa faculdade de direito. E também me apaixonei pelo curso de direito, que eu achei muito fantástico. Mas você sabe que eu sabia exatamente o que eu queria fazer e onde eu queria estar. Eu sempre tive o sonho de atuar com o direito digital, de unir o direito à tecnologia. Então, durante esse curso de direito, eu entendi que a tecnologia tem tudo a ver com o direito. Tudo a ver. E isso foi provado por A mais B e cada dia mais. E, consequentemente, em 2018, surgiu aí, né, entrou no nosso ordenamento jurídico, a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Então, isso foi, assim, um presente para nós brasileiros. Eu digo para vocês isso, vocês vão notar cada vez mais. Eu lembro das aulas do professor Danilo dizendo para a gente que o Código de Defesa do Consumidor, ele foi um marco no nosso ordenamento jurídico. E eu digo para vocês que a LGPD, eu posso afirmar que ela é o Código de Defesa do Consumidor 4.0, porque ela é tão importante para isso, né, para defender e proteger os dados desses consumidores, que, olha, vocês vão observar aí cada vez mais a importância dessa lei. E aí, pronto, hoje eu sou um especialista em Lei Geral de Proteção de Dados, Segurança da Informação, Direito Digital, e sou um profissional apto, o DPO, né, apto a trabalhar com tudo isso aí, professor. Mas fala também do... Claro, né? Do seu... Do podcast, né? Como é que é? Pode acessar. Pode acessar, muito legal. É isso aí, gente. Também estou aí nesse novo projeto, né? O Pode Acessar. Ele vai estrear aí amanhã já no canal do YouTube, no Spotify e no Deezer. O nome é Pode Acessar. Então você pode ir agora no YouTube lá, Pode Acessar, que vai ter lá estreia, porque é um novo projeto. E eu também tenho um programa na rádio Vai Mundial 95,7 FM, que vai ao ar todas as quintas-feiras às 10h30. Nesse aí eu estou ao vivo, tá? Falando sobre direito digital. Falando sobre direito digital, tecnologia, segurança da informação, tudo isso. E você falou da LGPD. Nós tivemos a primeira imposição de sanção nos últimos dias. Acho que foi semana passada, não foi isso mesmo? Pois é. A NPD aí multou a primeira empresa por violação à Lei Geral de Proteção de Dados. E eu queria citar além de ter multado, tem um ponto importante também, que essa empresa que foi multada, ela é uma empresa de médio para pequeno porte, né? Que significa que a Agência Nacional ela não está focada somente nas grandes empresas. São as médias e pequenas empresas também podem vir a sofrer aí uma fiscalização e uma sanção. Então, o compliance, a conformidade com a LGPD, a preocupação com isso é presente e deve se ter preocupação com isso. Você está falando do início da sua carreira em relação aí a direito digital. Eu trouxe aqui um livro
que eu estudei, olha só, hoje a gente tem preocupação diária. O advogado que não tiver preocupação com direito digital, ele está perdido. Começa porque se ele estiver atuando, por exemplo, no contencioso, ele já vai ter que lidar com plataformas digitais de processos eletrônicos. Hoje não tem mais processo físico, tudo eletrônico. Se ele vai atuar com consultoria eventual contencioso no direito administrativo, da mesma forma. As principais... a administração tributária, por exemplo, já está em plataforma digital para os processos administrativos, um INSS, uma autarquia estadual, federal, até mesmo municipal. A maioria dos municípios já tem banco de dados, já tem base digital para suas demandas administrativas. Então, já começa daí. E segundo que na grande maioria das áreas, o direito digital é muito presente, seja na celebração de um negócio jurídico por meio eletrônico, a validade de um contrato. Você sabe que eu peguei recentemente uma discussão aqui no escritório sobre a validade de um compromisso, de uma confissão de dívida firmada em meio eletrônico, firmada em meio digital. E essa discussão foi justamente no sentido não tem, cadê as duas testemunhas, né, que precisa ter no contrato? O contrato físico no papel, para que tenha a qualidade de um título executivo, ou seja, possa balizar um processo executivo judicial, ele precisa ter as duas testemunhas firmando o instrumento para que garanta que aquele documento foi firmado por aquelas partes ali, sobretudo pelo devedor. E no ambiente digital isso se evidencia, isso não tem discussão. Aquilo, a validade, a força probatória no meio eletrônico para se demonstrar que aquela pessoa é quem firmou aquele documento é muito maior do que a testemunha que viu testemunhar a assinatura de um determinado documento. Então, até porque... convenhamos que isso é uma garantia fictícia daquele negócio jurídico, porque na prática nenhuma testemunha está ali presente para assinar. São muitos raros os negócios jurídicos firmados, a não ser que seja feito por um ato notarial, e aí o oficial do cartório está ali cuidando disso. Mas são muito raros. Então o ambiente digital ele é cada vez mais presente. Eu trouxe aqui um livro. Já na época, lá em 2000, eu até abri aqui para ver o ano, é a primeira edição do livro Direito e Internet, Aspectos Jurídicos Relevantes, coordenado pelo professor Newton de Luca e Alberto Simão Filho, prefaciado pela professora Maria Helena Diniz. É um livro de 2000, já falando sobre direito e internet, já com essa preocupação, né? Então não é uma coisa nova isso aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu dar uma dica. Eu vou colocar aqui, ó, na tela para quem tiver curiosidade. Tá aí, ó. Direito e internet. Mãe aqui na capa. Na capa, né? A capa que tem legal. uma capa mãe. Então já há uma preocupação e é claro, estou falando de um livro que tem 23 anos de edição, as coisas são diferentes hoje, né? Aí a gente discutia, por exemplo, a forma como você pega de um e-mail e tinha uma estrutura que você levantava, a estrutura digital desse e-mail para certificar se era ou não daquela pessoa. Aspectos como, por exemplo, as tags que ficavam escondidas dentro de um site e tinha muita gente que, para ter ali uma apresentação melhor num site, publicava o seu site, colocava as tags do concorrente, que tinham uma visibilidade maior para aparecer. Então, isso era meios estudados aqui no direito digital para combater esse tipo de aplicação em tese fraudulenta, né? Sim. Não há uma lei específica que traduz essa prática como fraudulenta, mas pelo menos ela não é moral. É a forma de combater isso lá no início do ano de 2000, quando eu comprei esse livro aqui que eu estou mostrando para vocês. Mas no tema de hoje, Rafael,
O que a gente discute, que eu gostaria de discutir, propor na nossa conversa, na nossa discussão sobre herança digital, é a divisão em dois aspectos que eu julgo bastante relevante quando a gente discute questões de sucessões. Primeiro são aqueles bens imateriais, incorpóreos e intangíveis disponíveis no meio digital, mas que são passíveis ali de monetização, de quantificação em dinheiro. Uma criptomoeda, uma rede social monetizada, um NFT, um direito autoral. Eu falava hoje, as minhas publicações, os meus textos, as minhas obras, elas estão originalmente, antigamente estava no papel ali, né? Mas hoje originalmente está nas nuvens. Onde que é as nuvens, né? Sim, onde está gravado? Está na nuvem. Está na nuvem. Mas são bens e direitos passíveis de monetização, de quantificação em dinheiro. E aí fica um pouco mais tranquilo para a gente discutir matéria de sucessão, já que já há a norma tradicional do direito das sucessões cuida da sucessão desse tipo de bens. Outros aspectos mais que são relevantes, como o acesso a isso, o processo de inventário, por exemplo. O processo de inventário ele se presta para você levantar o acervo, não é só para partilhar, ele é num primeiro momento para levantar o patrimônio daquela pessoa, os ativos e o passivo dela. Claro. Às vezes desconhecido em parte ou em todo desconhecido pelos herdeiros. Então o inventário serve para isso também. Então no inventário para descobrir quais são esses ativos, mas sendo passíveis de monetização fica mais fácil. Fica mais fácil. Perfeito. Agora, o problema está quando a gente fala de aquilo que é passível de um legado digital, mas que é também protegido pelo direito à privacidade, inerentes ao direito de personalidade. Sim, quando a gente vem para o campo aí de natureza existencial, né, é aí que a gente começa a ter os problemas. Né? Então, por exemplo, eu vou citar aqui um caso, de um caso que aconteceu na Alemanha em 2012, ainda em 2012. Uma jovem veio a falecer e o governo da Alemanha, através da sua conta do Facebook, meio que tomou posse daquela conta, da conta daquela jovem. Né? Então ficou como se fosse um memorial, a conta dessa jovem. E os pais foram lá e requisitaram o acesso a essa conta, já que a filha era deles, né? Enfim, eles queriam continuar conectados com a filha, mesmo mesmo pós-mortem, né? E na Alemanha isso foi perfeitamente compreendido. E hoje, eu não sei se ainda hoje, mas na época os pais puderam ter esse acesso, o acesso a essa rede social, no caso, o Facebook. Mas olha só como o tema é polêmico, né? Aqui no Brasil, mais específico em São Paulo, também a morte de uma jovem, e sua mãe ela estava muito conectada com essa jovem, né? Porque ela acessava a conta do Facebook, ficava vendo as conversas, fotos, algumas coisas que realmente só poderia enxergar se estivesse conectado como a jovem estava. E de repente ela perdeu todo o acesso, perdeu todo o seu acesso, o perfil da jovem foi excluído. E aí ela, claro, ficou desolada, né? Poxa, era uma maneira de me conectar com a minha filha. E agora? Então ela entrou aí com uma ação, ela judicializou, e o TJSP, ele entendeu que o Facebook estava certo de excluir esse perfil, já que uma vez que a jovem ela assinalou os termos e condições de uso da plataforma, ela concordou que após o seu falecimento, sua conta seria excluída, né? Então, veja, quando a gente fala disso, nós ficamos assim, ainda é
excelente debate. E o debate ele é tão interessante que nós temos aqui, eu vou citar, um projeto de lei 365 de 2022 do senador Confúcio Moura. Tá? Esse projeto de lei ele é interessante, por quê? Porque quando nós falamos dos dados, da importância dos dados, a importância que o dado pessoal tem, nós vamos conectar com qual diploma? Com certeza com a LGPD, com a Lei Geral de Proteção de Dados. E até então, a LGPD, ela se manteve em silêncio perante dados de pessoas falecidas. Tá? Por quê? Porque, segundo a LGPD, a ANPD ainda não tinha se posicionado. Esse artigo de lei, ele fala o seguinte, ele diz assim, em seu artigo 7º, ele gostaria de que acrescentasse o artigo 18A. Por que o artigo 18A? Porque o artigo 18 é quem prevê os direitos dos titulares de dados. Então, segundo esse projeto de lei, esse projeto 365 do senador Confúcio, seria interessante que tivesse o artigo 18A com o seguinte caput. Por morte do titular, transmitem-se os direitos previstos no artigo 18 desta lei a seus sucessores, exceto o direito de acesso aos dados. E aí, lógico, tem aqui um parágrafos e incisos, tá? Mas o ponto é que depois desse projeto de lei, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela se manteve em silêncio, né? Desculpa, ela se manifestou. A lei estava em silêncio e ela se manifestou. Quando que a ANPD se manifestou? Ela se manifestou lá no dia 17 de março, tá? Questionada pela Polícia Rodoviária Federal sobre o uso de nome e sobrenome de servidores falecidos. Então, veja, aqui nós estamos falando de funcionário público que veio a falecer e a ideia da Polícia Federal era homenagear essas pessoas. Então, aí a ANPD se manifestou muito parecido com o que já é o Regulamento Geral da União Europeia, que em seu artigo 7º do GDPR, salvo engano, artigo 7º, ela diz de maneira cristalina que não tutela dados pessoais de pessoas falecidas. E a LGPD vai na mesma linha. Então, a ANPD se manifestou dizendo que, no caso de pessoas falecidas, não há aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu quero te fazer uma provocação a partir disso que você está falando. Quando a gente fala de direito de personalidade, assuntos relacionados intrinsecamente à matéria que gozam de um certo sigilo, de uma proteção de dados, uma proteção de direito decorrente do direito de personalidade, quando uma pessoa se inscreve numa rede social, abre uma conta numa rede social, ela tem ali, como você falou, a opção dela escrever as regras, dela ditar à pessoa que está abrindo, o titular daquela conta, as regras de consentimento declarado sobre o que vai acontecer com essa conta em caso de falecimento. E algumas contas têm ali dentre as regras ali, deve ser excluída a conta em caso de falecimento, ou deve ser transformada aquela conta num memorial, e nessa hipótese são disponibilizados o acesso àquela linha do tempo que aconteceu naquela conta, mas preservados e em sigilo os assuntos tratados na sua privacidade, ali nas conversas privadas que ocorreram nessa conta, ou a possibilidade de acesso total dessa conta a uma determinada pessoa. Você faz a inscrição, você opta. O próprio titular tem a opção de escolher qual é o destino dessa conta em caso do seu falecimento. Se a gente analisar bem essa declaração consentida daquela pessoa,
Isso não teria a natureza de uma declaração de última vontade ou um testamento? Portanto, sendo uma declaração de última vontade, formalizada no meio adequado, digital, a partir da disponibilidade naquela rede social, aquilo não teria que ser garantido e preservado, mesmo ao contrário à vontade dos herdeiros? Seguindo exatamente o que nós temos aí no direito das sucessões, dentro do capítulo do direito civil, eu acredito que sim, que deve ser respeitada aí a vontade, sim, dessa pessoa falecida, né? E tem um detalhe que nós estamos observando, há casos, e aí eu acho que tem que haver essa flexibilização, porque há casos de pessoas, e aí vai ao encontro da manifestação dessa última vontade, que há casos de pessoas que já estão com uma doença terminal, mas que elas querem continuar vivas nas redes sociais. Então elas querem que essas redes elas não deixem de ser alimentadas, né? E aí eu vou trazer um pouco aqui de Netflix, né? Tem um episódio do seriado Black Mirror, faço o convite aí. E nesse episódio o marido da moça ele foi buscar um pão e não voltou mais, né? E aí... Foi comprar cigarro? Não, foi comprar um cigarro. Nesse caso foi comprar um pão. Não voltou mais. E aí uma empresa, ela detentora da rede social, ela se conecta com a esposa e pergunta, olha, nós temos tudo dele aqui. Voz, o jeito como ele falava, Não, e agora tem inteligência artificial que pega uma foto e transforma num vídeo, inclusive emula a voz da própria pessoa, né? Um negócio inacreditável. Pois é. Então, e aí eles perguntam, você pode interagir como com ele, como se você estivesse falando com ele. Então, e aí eles dizem, por que nós estamos aqui dentro da legalidade? Pois ele assinou o termo permitindo isso. Se você quiser, você pode interagir. E aí, lógico, isso vai para um patamar aí muito avançado ao ponto deles entregarem um avatar para ela, que é aí o plano Basic, o Medium e o Pro, né? E ela recebe um avatar ali dessa pessoa. Então... Lógico que aí já foi muito para ficção, mas o ponto é... Eu nem sei se foi muito para ficção. Tem também, se eu seguir essa mesma linha de solução, a questão envolvendo as redes sociais monetizadas, Sim. Que podem ser transferidas ali para os herdeiros daquela pessoa e elas continuarem ali Você falou uma expressão mais adequada tecnicamente, a alimentar essa rede social com o propósito de trazer dinheiro para aquela família, né? Então isso é muito importante. Sim, e o ponto é que aí eu trago justamente para conectar a nossa realidade, né? Que a inteligência artificial, no ponto em que nós estamos, ela é completamente capaz de já fornecer, de já conectar essa pessoa a uma pessoa falecida. E aí é uma discussão para o direito, com o silêncio da Lei Geral de Proteção de Dados e essa, digamos, sucinta manifestação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados dizendo que, olha, a LGPD, a gente vai obedecer o Código Civil. A existência da pessoa natural termina com a morte. Sendo assim, a incidência da LGPD se dá apenas no âmbito de tratamento de dados pessoais de pessoas naturais vivas. Então imagine só você interagir com a voz através do Big Data, porque você já tem um banco de dados enorme. É isso que permite que essa pessoa pegue fotos, maneiras, mesmo modo de falar e transforme isso numa inteligência artificial daquela pessoa falecida. Bom, eu queria lembrar aqui que a gente está ao vivo pelo YouTube, ao vivo pelo Instagram e ao vivo pelo TikTok também. E quem quiser mandar aí uma pergunta, compartilhar alguma
experiência, fazer algum comentário, pelo YouTube, se vocês quiserem acessar, acessem lá o YouTube, coloquem lá método PPD ou PPDcast, vocês vão acessar a nossa live pelo YouTube, lá pelo chat. É possível deixar seu comentário, sua pergunta, a sua manifestação sobre esse tema ou sobre outro que queiram provocar em relação ao que a gente está discutindo hoje. É um tema muito legal. Dá para ficar aí a gente falando, discutindo isso por muito tempo. Mas eu ainda insisto, eu acho, na minha opinião ainda, a gente precisa, claro, é um assunto novo sob o ponto de vista do direito, ele precisa ser melhor estudado e debatido no ambiente jurídico, mas eu tenho para mim que, salvo uma mudança de opinião futura, eu tenho para mim atualmente que essas regras de consentimento têm natureza jurídica de uma declaração de última vontade e por isso precisam ser preservadas. Então, se foi a declaração de última vontade de uma pessoa que seus dados, a sua conta num Facebook, no Instagram, num TikTok ou qualquer outra rede social que disponha desta ferramenta de cadastro, que seja excluída em caso de falecimento, ainda que os herdeiros queiram preservar a memória, queiram preservar, enfim, o que quer que seja em relação a essa pessoa falecida, a sua vontade tem que ser preservada. A gente deve respeitar isso, num primeiro momento, por um respeito àquela pessoa que declarou daquela vontade, num segundo momento, por uma questão de segurança jurídica. Eu tenho muita preocupação com mudanças, sobretudo na autonomia de vontade, a ingerência do Estado na autonomia de vontade. Eu me preocupo demais com isso. Eu acho que se uma pessoa expôs uma determinada vontade, ou se duas pessoas declararam uma vontade de celebrar um contrato, um negócio jurídico, qualquer que seja esse negócio jurídico tem que ser respeitado. E aí as hipóteses de ingerência no Estado nisso são absolutamente excepcionais. É a exceção da exceção. E isso vale também para uma declaração de última vontade dessa, sobretudo porque é ato unilateral. Então, tem para mim que é a natureza jurídica de testamento, uma espécie, não é um testamento, porque não obedece à formalidade de um testamento, mas ela não é um testamento, tecnicamente, isso sem dúvida nenhuma, mas é uma declaração de última vontade, que tem que ser preservada. Eu acho e eu acredito também que isso aí, como eu acabei de citar aqui, essa possibilidade de você continuar interagindo por conta da quantidade de dados que nós temos na Big Data, Machine Learning, né, esse aprendizado de máquina, que nós podemos aí presenciar na nuvem. Você citou uma coisa bem interessante, que é o consentimento. O consentimento, ele é uma base legal, positivada no artigo 7º da Lei Geral de Proteção de Dados. E imagine só que a pessoa ela consentiu que ela gostaria de que, como última vontade, ela permanecesse viva nas redes. Vai? Só que, de repente, a família nota, seus sucessores notam que há uma exposição exacerbada e não tem muito o que defender, porque, poxa, está todo mundo cuidando das suas vidas, mas em algum momento esses sucessores entendem que, olha, acho que aqui já ultrapassou. Né? Será, agora eu vou trazer aqui, vou ouvir uma pergunta, será que, olhando para esse artigo de lei, aqui, esse projeto de lei, desculpa, do projeto de lei, o PL 365, que quer acrescentar o artigo 18A, olhando para o artigo 18 da LGPD, que está ali, que são os direitos titulares, que entre esses direitos dos titulares nós temos lá a revogação do consentimento pelo próprio titular. O artigo 18A, se isso vier realmente ser acrescentado aí na LGPD, os seus sucessores, eles poderiam revogar esse consentimento.
Você acha que isso violaria essa última vontade, mesmo com toda essa exposição na rede? A prova de que é uma declaração de última vontade é a possibilidade de revogação. A possibilidade de revogação por quem declarou aquilo só é possível porque é um negócio jurídico unilateral, é uma declaração de vontade que parte só daquela pessoa. E assim como é a exemplo do que é como testamento, uma declaração de última vontade, um ato unilateral, é passível de modificação ou alteração a qualquer tempo, bastando a vontade do autor daquela declaração de última vontade, sem qualquer possibilidade de ingerência dos herdeiros. Então, se eu lavrar um testamento hoje, é possível, eu tenho autonomia para isso, e eu quiser deixar parte do meu patrimônio, a parte disponível, porque eu tenho herdeiros necessários, parte do meu patrimônio para você e para Carol, eu posso. Posso. Amanhã eu posso mudar de ideia e revogar? Posso. Eu preciso da sua vontade para isso? Eu preciso da sua anuência? Eu preciso da sua ciência disso? Não preciso. Eu não preciso nem da sua ciência para deixar em declaração de última vontade, em testamento, algum bem para você, desde que seja, evidentemente, respeitado a parte disponível. Então isso já prova que é parte de indisponível. E, respondendo à sua pergunta, entendo que é uma hipótese excepcional. É uma das exceções que, eventualmente, para se preservar ali um direito de personalidade, porque, veja, vamos lembrar o seguinte, quando nós falamos de direito de personalidade, a gente necessariamente, nós estamos falando, quem é que goza do direito de personalidade? Vamos entender. Quem é o destinatário da lei? Outro dia eu participei de um programa de televisão que veio discutir o seguinte: como é que funciona esse negócio aí de alimentos para o animal de estimação? Eu falei assim, isso não existe. Não, mas existe, saiu uma notícia aqui, eu estou vendo. Eu falei assim, tecnicamente isso não existe. Por quê? Porque os alimentos são destinados a partir de duas naturezas jurídicas, seja o vínculo paterno-filial, então decorre de uma obrigação paterno-filial, ou de uma obrigação de parentesco pautado ali na solidariedade familiar. E o destinatário dessa lei, quem é o destinatário da norma? Quem é o destinatário do Código Civil? Quem é o destinatário de todo o nosso sistema jurídico? São as pessoas, exclusivamente. Mas tem lei que protege o animal de estimação? Tem. Protege o animal de estimação de quem? Das próprias pessoas. Sim. Você não vai ver um cachorro que mordeu um gato ser processado criminalmente por lesão corporal, por homicídio. Não. Por quê? Porque o cachorro não é o destinatário da norma, é a pessoa. Sim. E é a pessoa... Que pessoa? É a pessoa viva. Sim. Então, o direito de personalidade nasce com o nascimento da pessoa e morre com o seu falecimento. E aí não é tão simples assim, porque você tem... Quando que inicia o direito de personalidade? É com o nascimento? E a gente vai analisar as teorias concepcionalista, teoria natalista, teoria da nidação, entre outras, para estabelecer quando é o início da vida e, portanto, o início do direito de personalidade. E quando que termina isso? E aí a gente vai analisar o seguinte, olha, o nascituro tem direito? Tem. É destinatário de lei? É. Ele pode ser, inclusive, destinatário de transferência de patrimônio futuro, que está condicionado ao seu nascimento com vida. Mas ele é titular de direito. Ele é titular de direito de vida, direito de personalidade. E a pessoa que morre, depois que a pessoa que morreu, ela tem direito de personalidade? Em parte tem. E aí a professora, citei aqui a professora Maria Helena Diniz, ela faz um trabalho excepcional em relação a essa questão, dividindo ali o direito de personalidade formal e o direito de personalidade material. E aí estamos nos aprofundando nesse tema. O direito de personalidade material, então, nós temos aquele decorrente dos aspectos intrínsecos do direito de personalidade e os aspectos formais daquilo, por exemplo, a possibilidade de ser detentor de patrimônio. O nascituro, a pessoa que ainda não nasceu com vida, e a pessoa que já morreu, não é possível ser detentora de patrimônio, mas é passível de ter direito de personalidade, por exemplo.
a honra. E aí a sim. gente vai enveredar para isso que você falou. Uma pessoa que morreu, depois que ela morreu, ela se extinguiu por completo e por absoluto seu direito de personalidade, não é tão simples assim, não é dessa forma, porque ele tem ainda o seu direito. Tem lá, não temos a lei do direito ao esquecimento? Sim. É uma lei que decorre do direito de personalidade formal, material, a partir daqui, formal, ou melhor dizendo, a partir daquilo que o direito de personalidade se preserva depois da morte de uma pessoa. Então, excepcionalmente, demonstrando que aquela declaração de última vontade não atende aos interesses da própria pessoa que declarou essa vontade, por provocação, evidentemente, dos seus herdeiros, porque a pessoa já morreu, seria excepcionalmente possível de se rever isso. Mas você tem que, eu acho, no meu entendimento, que os herdeiros devem demonstrar que a manutenção, a preservação dessa declaração de última vontade, de se preservar a rede social dessa pessoa, está trazendo um prejuízo ao seu direito de personalidade, seja em relação à honra, seja ao seu nome, às vezes ao nome familiar, e aí isso se desdobra em interesses de outras pessoas e por aí vai. Então, acho que sim, mas excepcionalmente. Perfeito. E aí a gente observa, né, como a tecnologia, ela traz aí, depois, né, dessa resposta aqui, professor Danilo, a gente observa que a tecnologia, ela realmente vem mudando e vai mudar muito, porque o nascituro, né, ele nasce aí com direito da personalidade, com direito à privacidade, né, lá no nosso inciso 10 lá do artigo 5º da Constituição Federal, e agora nós temos também positivado no artigo 5º da Constituição Federal o inciso 79, né, que é o direito à proteção de dados. E aí a grande polêmica em toda essa coisa de herança digital é entender até onde não estamos invadindo a privacidade, né, no pós-mortem, né? Então, quer dizer, poxa, o falecido, estamos aqui invadindo a sua privacidade. Essa mãe, esses pais lá na Alemanha, que tem acesso à conta do Facebook dessa pessoa que já faleceu, ela está invadindo a privacidade, né, por dizer que nós estamos falando de uma natureza existencial, de mensagens privadas, né? Aqui no Brasil, essa mãe que que foi negada o provimento dessa ação, ela estava invadindo a privacidade dessa filha, né? Então, é algo que realmente nos traz aí um ponto que a gente observa como a tecnologia ela mexe realmente com a nossa sociedade. E a necessidade do debate desse tema. E a necessidade, há uma perfeito, necessidade perfeito. atual, urgente, hoje há uma necessidade de um debate desse tema. E começamos aqui, estamos aqui debatendo isso, eu acho que estamos fazendo a nossa parte. Sim, estamos fazendo nossa parte. E o ponto aqui que eu entendo também é que a partir do momento que você tem muita informação, muito dado, pessoal, que, como eu citei aqui o seriado Black Mirror, né, onde a empresa montou um avatar e entregou na casa, um androide lá, entregou na casa da moça lá com todos os trejeitos daquela pessoa que já faleceu. Isso é completamente possível de ser feito, sim. Isso é completamente possível. Você consegue materializar uma persona. E não é aquele negócio... Porque você lembra quando a gente tinha os filmes de ficção científica, a gente assistia filmes de ficção científica e a gente via coisas assim, isso nunca vai acontecer, né? Isso assim, é irreal. Hoje a gente está vendo que isso que você está dizendo não só pode acontecer agora, como se aprimorar num curto prazo. Isso é uma realidade. É uma realidade atual e a gente precisa debater isso. Realmente muito curto prazo. A demonstração disso é o ChatGPT. Esse negócio de ChatGPT é um negócio impressionante. Impressionante. Para quem tinha se impressionado com a Alexa, o ChatGPT
assim, dá de bate de lavada, da lavada na Alexa, porque é uma inteligência artificial no seu modo chat ainda. Porque eles querem que seja no modo chat. Aquilo ali é só a ponta de um iceberg. E assim, vai para muito além disso. As pessoas estão preocupadas em perderem seus empregos por inteligência artificial. A coisa vai muito além disso. Ela vai muito além disso. Do ponto de eu escrever um artigo e conectar ele ao chat GPT e ele escrever melhor do que eu. Ele conectar um raciocínio melhor do que o meu. Como é que isso é possível? E isso já chegou... Se isso a provocação que eu faço, se isso chegou para a gente agora, tem muito mais coisa por trás disso. Isso é o que nós estamos acessando nesse momento. Mas a inteligência artificial, ela vai muito além de só escrever artigos ou te dar um roteiro para você criar um vídeo no YouTube, por exemplo. Né? Eu tenho visto aí chat GPT que você fala, eu quero um vídeo com caindo água numa cachoeira, na frente um coqueiro e pegando fogo. Ele faz. Ele faz e ainda vai discutir com você. Por exemplo, recentemente eu fiz alteração do nome do meu canal do YouTube, que antes era Direito e Tecnologia e agora é Pode Acessar, em homenagem ao podcast. Eu gostei mais do nome e tal. E eu perguntei quais os impactos de alterar esse nome. Ele não me deu só assim, olha, você não vai... Não, ele me orientou. Toma cuidado, avise as pessoas antes, informe, você pode perder seguidores. Ele me orientou perfeitamente, que eu precisaria talvez de um especialista, alguém, para me explicar quais impactos teria. E na atuação do direito isso é muito presente, porque matérias são mais objetivas, mais técnicas, questões envolvendo uma execução fiscal, por exemplo, isso se mostra absolutamente relevante. Né? A gente vai ver logo mais decisões judiciais provenientes de inteligência artificial. São matérias que não são não depende tanto da sensibilidade do juiz de julgar, e são absolutamente objetivas, é o que está. Pega o que está na lei, pega o que está na jurisprudência, entendimento pacífico, pega o caso concreto, é o objetivo, é 2 mais 2, e dá a solução. Para esse tipo de coisa, desse tipo de cenário, a gente vai ver a inteligência artificial muito presente aí no dia a dia do judiciário num futuro muito próximo. Não sei se eu estou preocupado, assustado com isso ou se tudo bem. Ainda exige uma reflexão filosófica ainda maior. Sim, mas nós precisamos fazer essa reflexão porque, como eu disse aqui no comecinho que eu me apresentei, né? E que quando eu comecei a estudar direito, aí que eu vi ainda mais de como o direito está conectado à tecnologia. E agora está todo mundo vendo essa minha percepção. Né? Todo mundo percebe que a tecnologia está realmente conectada ao direito. A gente precisa de leis para regulamentar cada vez mais essa sociedade digital. Mas para leis a gente precisa debater isso. Precisamos Eu me preocupo muito com o processo legislativo feito de ququer jeito. É um tema muito sensível, é um tema que reclama, sem dúvida nenhuma, um debate profundo, um debate com especialistas multidisciplinares. Sim. É um tema que ainda a gente precisa... E não é o Brasil que está... Isso, olha que interessante isso também. É um tema mundial, né? E a gente estuda, lá na graduação, eu explicava, eu sou professor de direito civil, a gente fala muito o direito alemão, o direito romano, para falar sobre direito civil, e a gente vai se socorrer ali a ensinamentos milenares e de outras nações e outras épocas. A gente está falando de um acontecimento, de uma evolução jurídico-tecnológica atual e presente no mundo inteiro. Sim,
E o ponto aqui, agora até conectando, a gente falou de inteligência artificial, falamos aí de uma série de coisas também sobre herança digital, e aí um ponto que muito me preocupa é porque a gente precisa entender, e esse é um debate também a ser feito, as redes sociais, elas detêm uma quantidade de dados impressionante. Né? Esse é um fato. Né? Tem até a capa de uma revista que saiu no The New York Times, onde existem lá as empresas como Google, Microsoft, Facebook, esses caras, Uber, e eles são como plataformas de petróleo recebendo dados. Porque o dado é o combustível dessas empresas. Muito valioso hoje em dia, né? Muito valioso, muito valioso. Então, a gente está falando aqui, será que esse dado, essa informação, a voz, os dados, o meu jeito de falar, ele pertence a mim mesmo, ao titular? Ou ele pertence a essa plataforma? Por que eu trago essa provocação? Você já pensou quantidade de backups que nós temos de todas essas conversas e falas e não sei o que, espalhado por fazendas de servidores que essas big techs têm? Até se brincar embaixo do oceano. Então, quer dizer, será que com o falecimento dessa pessoa e o direito ao esquecimento, será mesmo que esses dados não virão à tona? Quando concluir, agora já conectando a LGPD, quando eu concluir a finalidade do meu tratamento de dados, será mesmo que será excluído isso? Quem garante? Quem vai revirar tantos backups para deletar as informações de alguém que já não está mais entre nós? A inteligência artificial? Essa seria a maneira mais rápida. A inteligência artificial e o machine learning, né, que é o aprendizado de máquina. Então, a inteligência artificial é o caminho para muita coisa, só que tem gente muito assustada com isso. Como tudo, né, Rafael? Como tudo, a gente... Einstein criou um cálculo que levou à produção da bomba nuclear. Como tudo... É um meio para um fim, não é? Como tudo, a gente vai ter o bom e o mau uso. É sempre assim, isso não é novidade na humanidade. Sim. Agora, falando até de inteligência artificial um pouquinho mais, recentemente foi escrita uma carta, né, por uns figurões como Elon Musk e Yuval Harari, né, o autor do Sapiens e Homo Deus, pedindo, pelo amor de Deus, parem com a produção de inteligência artificial. Parem. Enquanto isso, o Elon Musk estava criando inteligências artificiais para ele. É assim, não é novidade na humanidade isso. Não isso já socorre com tudo. Tudo tem o lado bom e o lado ruim. Tudo pode ser utilizado para o bom, para o bem e para o mal. Então, sim. É difícil. Voltando ao nosso assunto. Quando a gente fala aqui de herança digital, nós falamos desse aspecto da herança digital protegida pelo direito à privacidade, inerentes à personalidade humana, onde pode ser palco das mais corriqueiras relações humanas até aquelas mais íntimas relações sociais que têm que ser preservados. Falamos um pouquinho sobre isso. E temos também outros ativos digitais, e quando a gente fala de herança digital, nós estamos falando de um acervo patrimonial. Herança, patrimônio são ativos e passivos, não são só os bens, mas sobretudo aquilo que é passível de dizer, olha, isso vale tanto, isso custa tanto. Ainda que de forma aproximada, como há em bens materiais e corpóreos e fungíveis, como Sim. uma obra de arte, por exemplo, que hoje você pode ter um determinado valor, amanhã, ou um direito autoral. Isso é muito você sabe que um dos pontos mais complicados aqui numa partilha, isso aqui foi
discutido aqui no meu escritório, em processos judiciais, em casos reais, por diversas vezes, que é o direito autoral. O direito autoral é muito difícil de partilhar. A gente busca numa partilha, aqui abrindo um parênteses do nosso tema, para dizer o seguinte: a gente busca numa partilha sempre a preservação de dois princípios elementares de qualquer partilha, seja num divórcio, seja num inventário, que é a maior comodidade das partes e melhor conveniência. E aí isso nos ensina o seguinte: evite a todo custo o condomínio, a comunhão, a copropriedade. Porque se você deixar numa partilha, no inventário, por exemplo, tem 5 herdeiros, você deixar todos os bens, todo o acervo patrimonial em condomínio com 5, você está condenando essa família a um litígio futuro, porque isso vai gerar um problema. Então, evitar sempre isso. Só que isso não é possível ser feito. Essa regra não se aplica ao direito autoral, por exemplo. Por quê? Porque hoje o direito autoral, você pega ali um compositor, por exemplo, tem um direito autoral a uma determinada composição, a uma determinada música, que hoje está em baixa, está tocando, ninguém interessa. Então ele tem um valor específico desse direito autoral e um fruto, um rendimento que gera esse direito autoral. Amanhã, um artista, ele grava essa música, estoura essa música, e aí esse direito autoral que hoje é inexpressivo, amanhã tem outro valor. Então, é muito difícil você entregar, você fica com o imóvel e você fica com o direito autoral, porque hoje pode ser que valha a mesma coisa que o imóvel, amanhã não vai valer mais. Né? Perfeito. Isso é um ponto bastante expressivo em relação a esses bens que, embora a gente possa quantificar, eles têm essa volatilidade maior em relação ao seu valor e à sua possibilidade de partilha. O mesmo acontece com alguns bens digitais, que podem ser passíveis ali de quantificação, de transformar ele em valor. A gente citou ali, por exemplo, o NFT, que da mesma forma hoje pode ter um valor, amanhã tem outro, e que podem ser objeto de renda. Uma rede social que seja monetizada, que gere dinheiro, que gere recurso para aquela família, da mesma forma. Hoje pode estar gerando dinheiro, amanhã pode, né, ser esquecido. É tudo muito dinâmico a gente fala de internet. Ou ao contrário, hoje pode não valer nada, amanhã vai estar valendo. Então, eu queria que a gente discutisse um pouquinho mais agora sobre esse tipo de bem com você. O ponto que é interessante a gente discutir sobre esses bens é o que a gente fala bastante no direito, né? Que é a imutabilidade, né? Por exemplo, a imutabilidade de uma decisão, a coisa julgada, a imutabilidade. E o que nós estamos observando, que nós temos imutabilidade num ativo digital muito interessante, se é que eu posso chamar de ativo digital, que é o próprio blockchain. O blockchain, ele traz essa imutabilidade, e principalmente em direito autoral, porque às vezes foi criado ali uma composição e isso ninguém nem estava observando, de repente você tem uma disputa judicial por conta daquilo. Você tem aí o blockchain que garante essa imutabilidade. Então, o que nós estamos vendo bastante? Em primeiro lugar, smart contracts, né, sendo armazenados em blockchain. Então, todos esses contratos inteligentes que é dotado aí de linguagem de programação estão sendo armazenados em blockchain, justamente por conta dessa imutabilidade. E na mesma seara, nós estamos observando também compositores armazenando em blockchain para garantir a imutabilidade e para garantir a sua autoria também. Então, eu acredito que isso traz uma segurança, para aquela pessoa que criou, ou até mesmo numa constituição daquele contrato. E também nós podemos notar que
a tecnologia, nesse ponto, ela começa a se intensificar cada vez mais ao direito. E notando isso, eu entendo que isso pode trazer realmente uma facilidade, pelo menos nesse ponto, principalmente nessa questão que você trouxe da partilha, né? Como é complicado fazer isso. Eu acredito que com a chegada, com a utilização do blockchain, com essa imutabilidade que ele traz, isso pode ser aí uma grande ferramenta. É uma ferramenta, né, que você está dizendo para fins de partilha. E nesse ponto, para eu também entender isso, e para quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando, a grande dificuldade de um processo de inventário, as duas principais dificuldades, tirando, né, as dificuldades da partilha, eu digo, é quantificar o valor daquilo. Nós estamos falando de um direito autoral, por exemplo, muito difícil de quantificar isso. Estamos falando de uma obra de arte, não é tão difícil, mas exige ali um esforço para quantificar, diferente de um ativo financeiro que o cara tem lá num fundo de investimento, por exemplo. Quanto que é? Pega o extrato do dia que ele faleceu. É uma ação em bolsa de valores. Pega ali. Ele morreu que horas? Quanto que valia essa ação naquele exato momento? É o valor daquele ativo. Para fins de partilha, para fins fiscais e tudo mais. Então, mas tem outros bens que não são tão fáceis assim de serem quantificados. E a forma de transferência, de acesso e transferência. O exemplo besta disso, eu falei de ativo financeiro. Pega uma conta corrente num banco. Você sabe que isso é inclusive, não é à toa que o CNJ expediu um regulamento em relação a isso que possibilita a lavratura de uma escritura de nomeação de inventariante, e o próprio CNJ recomenda às casas bancárias, às instituições financeiras, que a partir dali deem acesso aos herdeiros. Porque você sabe que, não raras às vezes, a gente tem que se valer de uma medida judicial, tá todo mundo de acordo, patrimônio tá ok, não tem nenhuma dificuldade, vamos fazer por escritura pública. Ok, tem uma conta para inventariar. Quanto que é? Não sei. Quanto que tinha quando... Não sei. E não tem como saber, e o banco não permite o acesso, cria uma série de dificuldades. Então, eu imaginando, vendo isso, uma instituição financeira que muitas vezes impõe dificuldade para você acessar aquilo e poder quantificar e acessar e partilhar aquele ativo, aquele bem. Se é assim, no corriqueiro do dia a dia de uma conta corrente, imagina... Sim. Na hipótese que você está falando. A dificuldade. Grande dificuldade. E aí você imagina, e eu vou colocar aqui ainda mais, trazer o que pode se tornar ainda mais complexo, porque hoje, com toda a inclusão digital que nós estamos vendo, né, e já é um direito fundamental, o direito ao acesso à internet, não é? Você imagina esses criptoativos rodando aí nas wallets, né, com essas criptomoedas extraídas pelo blockchain, que o blockchain, por isso que eu citei aqui o blockchain, a questão da imutabilidade, né, mas o blockchain, ele, como alguns acreditam, ele não serve somente para extrair criptoativos, né, criptomoedas. Ele serve também para esse tipo de armazenamento. Mas você imagina as pessoas... com todo o acesso à internet, que hoje nós podemos utilizar de algumas farms, né? Nós chamamos de farms, que são fazendas onde eu envio o meu dinheiro e eu mantenho isso praticamente fora do alcance desses bancos tradicionais. E eu me utilizo da rede Ethereum, de uma série de redes que vão permitir que eu trafegue com criptomoedas. Nem nas questões aí digitais, nas corretoras digitais de criptoativos como a gigante da Binance, né? Imagine só você passando por fora de tudo isso e alcançando essas farms e tratando lá o SDC, moedas como o SDC,
e tantas outras criptos aí. Como você alcança isso? Agora eu vou trazer outra questão para debate, que é na esteira disso que você está dizendo. Muitas vezes você tem essas farms, essas estruturas digitais, que inclusive você envia dinheiro e tem um ativo ali, que como há na rede social que você estabelece condições em caso de falecimento, ali também. E que é possível, inclusive, você estabelecer condições de... Nós estamos falando de uma rede mundial. Sim. Né? Ela não tem como ser nacionalizada, ela é mundial. É mundial, não tem fronteiras. Não tem fronteiras. Só que a lei tem fronteiras. E aí, muitas vezes, o regulamento que consta, a regra... que não é um regulamento, é uma regra de direito privado ali dentro daquele negócio jurídico que você vai estabelecer, dá uma condição diversa do que a lei estabelece. Por exemplo, em relação à parte disponível da herança, que em outros países não segue. Os Estados Unidos, por exemplo, não segue essa regra. Não né? segue. Os Estados Unidos, se você quiser Diferente. deixar a sua herança tendo... Né, hoje, no Brasil nós temos os herdeiros necessários, que são os ascendentes, descendentes, cônjuge e companheiro. Nos Estados Unidos não tem herdeiros necessários. Se você quiser, aqui no Brasil, deixar em testamento tendo herdeiros necessários para alguma pessoa, você está limitado a metade do seu patrimônio. 50%, né? A outra metade, que é a chamada parte indisponível, obrigatoriamente é para os seus herdeiros necessários. Nos Estados Unidos não acontece isso. E aí você quer deixar uma declaração de última vontade num testamento todo o seu patrimônio para uma pessoa que não é seu filho, por exemplo, você pode. Você pode. E aí você tem as regras que você dispõe contra leges, contra o sistema jurídico brasileiro, um brasileiro deixando o seu ativo financeiro. É muito complicado isso. Como fazer? Como que a gente vai operacionalizar uma regra, um sistema de sucessões que tem uma norma vigente? Eu falei ali, de certa forma até inadvertidamente, no início que a gente conversou, nós temos bens passíveis de serem monetizados, o que torna mais fácil a transmissão, porque há uma regra de sucessão padrão para isso, e a gente pode utilizá-la, mas na verdade até esses bens a gente pode encontrar problemas, porque sobre eles podem incidir situações diversas. Isso, um exemplo, né, é a evolução do que há quando fazemos planejamento sucessório, utilizamos mecanismos como VGBL, por exemplo, ou seguro de vida. Sim. Que, olha que interessante que é o VGBL, para quem não sabe, não que eu esteja recomendando, eu não recomendo isso, mas no geral eu não recomendo isso. Como regra, eu não recomendo isso. Sim. Excepcionalmente, um caso ou outro, pela peculiaridade, cabe. Mas eu não recomendo isso como regra geral. Mas, só para título de curiosidade e discussão, o VGBL, por exemplo, ele tem dentro dele... Ele é um seguro de previdência privada disfarçado. É um fundo de investimento disfarçado de previdência privada. Porque não é. A previdência privada é aquela que você não tem acesso. Você vai lá, você tem uma obrigação de depositar determinado valor e só vai ter acesso àquilo num termo, acontecimento futuro e certo. O VGBL não é assim, é um fundo de investimento. Se eu quiser sacar, amanhã eu saco. Só que dentro do VGBL existe uma cláusula de seguro que você nomeia um segurado, uma pessoa para receber o valor daquele seguro. E o valor daquele seguro é o valor depositado. Então ele é transferido por essa cláusula e não pela sucessão, o que possibilita a transferência de um ativo sem passar por um processo de inventário, inclusive sem a necessidade de pagar imposto. Não é bem assim na prática, os estados vêm exigindo isso, mas assim, na teoria, só para explicar como é que funciona. E aí você me fala de uma possibilidade da... aquisição de criptomoeda que está ali
num sistema de emissão dessa criptomoeda que não é nem no Brasil, Sim. que ela fisicamente nem existe, Nem ela existe. ela é no meio digital, que pode atender regras diversas daquelas dispostas no nosso sistema jurídico. Que confusão. Que confusão. E agora? Pois é, o dinheiro ele é cada vez mais abstrato, né? Assim, tem um meme que o pessoal fala assim, olha, o dinheiro vai ficar cada vez mais abstrato. E uma moça fala, na minha casa ele tá abstrato há muitos anos, né? Então, mas o ponto é que o modo, você falou de VGBL, nem vou considerar muito que isso é um investimento, é mais uma poupança ali, né, professor? Nem poupança, nem poupança, nem dá para considerar isso como poupança, né? Que é muito ruim, é melhor. É melhor, pois é. Mas o ponto é que o modo de investir, isso também mudou, né? Não interessa o ativo que você vá utilizar, que isso é bem patrimonial, e você vai se utilizar de um home broker, você vai navegar, isso tudo vai girar pela internet. Então, é um caminho realmente que nós estamos trilhando, é um caminho assim, sem volta. E eu vejo como o melhor caminho, de verdade. Eu não gosto muito assim, do jeito como bancos tradicionais operaram até hoje. A chegada de um unicórnio como o Nubank é essencial, né, para essa evolução, né, disso tudo. E eu acho que até nessa questão de absorver esses bens numa partilha, nesse ponto, pelo menos dessas fintechs aí, ficaria mais fácil do que um banco tradicional, não? Pode ficar mais fácil do seu ponto de vista operacional, né? Uhum. No final do dia, o que eu sinto é que as regras de sucessão, quando nós falamos de bens passíveis de monetização, de quantificação em dinheiro, devem ser preservadas segundo o que a gente tem aqui no nosso sistema jurídico, inclusive objeto de um legado, se for o caso, obedecendo sempre a parte disponível, a legítima, havendo, né, herdeiros necessários e seguindo o sistema do nosso Código Civil. Nosso sistema das sucessões. Eu acho que no final do dia, esses bens, esse tipo de patrimônio tem que seguir isso. E o que vai dificultar são os aspectos operacionais para a partilha, né? Quantificar qual que é o efetivo valor, vamos chegar a um valor, até porque essa transmissão é fato gerador de uma obrigação tributária. Hoje o ITCMD, né, depois com a reforma... continua sendo ITCMD, a reforma tributária, mas aí vai ter algumas mudanças mais específicas. Aliás, aproveito para dizer que com a reforma tributária, abrindo um parênteses aqui, ainda eu sempre recomendei planejamento sucessório com absoluta veemência, agora é mais ainda. E quando a gente fala de obrigações de herança digital, sem dúvida nenhuma é um ponto que tem que ser considerado pelas pessoas hoje, em planejamento sucessório. Você precisa deixar planejado o seu ativo digital, o que vai acontecer com esse ativo digital e possibilitar aos seus herdeiros o acesso a isso. Sim. Né? O que você tem? Deixa ali uma relação, um testamento, nomeado ali um advogado especializado nisso para ser o seu testamenteiro, que conheça esse acervo e saiba o que fazer. Porque senão, se a gente deixar ali para um processo de inventário tradicional, seja ele pela via administrativa, seja ele pela via judicial, para a resolução disso, a dificuldade vai ser sem tamanho. Mas, no final do dia, penso eu que são bens passíveis de sucessão de uma forma um pouco mais tranquila. E os aspectos aqueles ativos digitais que esbarram no direito da personalidade, deve haver uma preocupação em planejamento por parte de quem os detém, para dizer se nas redes sociais, por exemplo,
que ela tem não tem essa possibilidade, ou né, não estou falando só de rede social, outros meios não têm a possibilidade de descrever o que quer que aconteça com elas depois da sua morte, que faça um testamento, né, para que deixe descrito já o que você quer em relação a esse ativo e que seja obedecido. Isso. É ou não é? E aí agora aqui eu vou recomendar alguns cuidados, né, quando você deixar Aí é ótimo, cuidados é bom. Eu vou recomendar alguns cuidados quando você deixar todas essas informações. Provavelmente as informações estarão aí também no digital, então criptografem, tá? Essa informação. Tomem cuidado, criptografe, coloque uma senha no arquivo. E essa senha, claro, o seu advogado deve ter e o seu sucessor ali também, para que ele possa acessar. Como a nossa audiência aqui ela é preponderantemente de advogados, você tem aí como recomendar meios para que a pessoa estude e reflita sobre os processos de criptografia? É criptografia que se chama? Sim, criptografia. De criptografia e de como recomendar aos seus clientes a administração disso? Bom, o meu TCC, né, na Faculdade de Direito, o tema foi Criptografia é Direito, né? Porque não há como garantir a privacidade sem a proteção dos dados. E a proteção dos dados, ela só existe porque há a criptografia, né? Então, se você quer realmente garantir a privacidade dos seus dados, você deve se utilizar de criptografia, tá? Mas como me utilizar de criptografia? Gente, qualquer senha que você colocar num documento, você já está criptografando ele, né? Então, no Excel, você pode proteger a planilha com uma senha, né? Quando você protege a planilha com uma senha, você já está criptografando. Olha como é fácil. Mas e aí, como é que eu faço? Vamos lá. Eu tenho uma planilha de Excel que lá está numerado todos os meus bens, inclusive os meus ativos digitais. As minhas contas, o que eu tenho de obrigações, está tudo lá, descrito bonitinho. E eu vou colocar uma senha, eu vou criptografar para que isso fique protegido. Como é que eu penso, sob o ponto de vista de um planejamento sucessório, como é que eu penso em facilitar a vida dos meus herdeiros, caso eu venha a morrer? A gente não sabe, né? Eu posso morrer amanhã. Caso eu venha a morrer amanhã, como é que eles vão ter acesso a isso? Eu protegi, mas eu protegi de todo mundo, né? Se eu vier a morrer, pode ser que seja interessante que alguém acesse isso. Sim. Como é que eu faço? Você tem alguma... Você deve deixar essa senha com esse sucessor, mas essa senha também, né, você tem que tomar cuidado de você vai armazenar. Então, o que eu recomendo é que vocês busquem gerenciadores de senhas, tá? Os gerenciadores de senhas, eles são os melhores. Por quê? Porque, primeiro, eles vão te dar dicas de senhas. Também não adianta você colocar uma senha muito simples, que não seja dotada aí de letras, números, caracteres especiais e letras maiúsculas e, no mínimo, 8 caracteres. Aquele negócio de data de aniversário não serve, não? Não. Nome do filho, nome do cachorro, não. Então, o gerenciador de senha, ele tem um banco de dados criptografado também. Então, você coloque aí a senha dentro desse gerenciador. E aí você dá os passos para quem for acessar. Então, você pode ter, por exemplo, um e-mail de uma pessoa de confiança, que quando você não estiver mais aqui, essa pessoa vai conseguir acessar pelo seu e-mail e aí ela vai buscar essas senhas pelo gerenciador de senhas e aí sim vai acessar esse arquivo criptografado dentro do seu armazenamento. Isso é fantástico, é uma informação super valiosa. E aí de combinar isso, né, com alguém. Tem que combinar. Combinar, olha. Recomendo combinar com advogado, né? Combinar com alguém, deixar isso e colocar lá. Olha, gente, essa é uma recomendação que vocês têm que dar para os seus clientes. Ela é assim extremamente valiosa, porque quem atua com direito das sucessões sabe da dificuldade que é localizar bens, localizar contas, localizar os ativos. Em suma,
sabe, assim, quer ver a maior prova ou termômetro de que isso é uma problemática absolutamente relevante? Vocês sabem que esse sistema do Banco Central que localiza contas que tem ativos financeiros, mas que está parado, 80% está com pessoas que morreram. O que isso significa? Que os herdeiros não se interessaram pelos recursos que estão ali? Claro que não. Significa que eles não descobriram. Não conseguem acessar. Eles não souberam da existência desse ativo. Né? Eu não quero que os meus filhos... O seu cliente vai te dizer, doutor, não quero que os meus filhos tenham acesso a isso. Ok, não precisa ter. Faz isso que o doutor Rafael está propondo, está ensinando, que é uma formação valiosíssima. Olha, eu tenho ativos, eu tenho recursos, eu estou descrevendo todos eles, enumerando todos eles, identificando todos eles numa planilha de Excel que tem uma senha que você vai acessar seguindo esse caminho. Enquanto eu estiver vivo, você controla isso, eu presumo, né? Imagino que você tenha o controle desse sistema para que inadvertidamente o seu herdeiro não queira... a curiosidade fala mais alto, ele vai lá e tenta acessar. Mas ele já tem um caminho das pedras. E caso aconteça alguma coisa com você, a dificuldade vai ser bem menor. Nossa, vai ser bem menor. E para gente que advoga em sucessões, isso é muito importante. Eu sei que o assunto parece mórbido aqui, né? Isso é um problema, Rafael. Você sabe que isso é um problema. A gente que faz planejamento sucessório, eu ouço muito isso. Eu não vou discutir isso porque é mórbido. Eu não... tem muita gente que quer fazer planejamento sucessório e não consegue porque por exemplo, depende dos filhos. Muito planejamento eu dependo de todo mundo ali. Eu preciso da participação de todo mundo. E aí eu não consigo porque às vezes não é nem o pai, o autor da herança. Não quer nem pensar nisso. O filho não quer. Ele não quer, mas eu não tenho condição de discutir sobre a morte do meu pai. Porque eu vou estar falando sobre a morte dele, eu não tenho condição. E isso é um problema, você sabe que eu sempre falo para todos os meus clientes, isso é um problema cultural. É cultural do brasileiro. Sim. Por isso, você vai discutir isso em outros países, isso é absoluto. Não todos, evidentemente, mas muitos países, muitas culturas, falar sobre morte é algo absolutamente natural, como tem que ser, e é natural. Sim. A gente só tem uma certeza na vida que vai morrer. Pois é. Depois que você nasceu, respirando. Você só tem uma certeza. Você vai morrer mais cedo ou mais tarde, você vai morrer. Sim. Então é algo natural, claro. Né? Faz parte. E esse bloqueio, essa dificuldade a gente tem que lidar no nosso dia a dia aqui quando a gente fala de sucessões. Não devia ser assim. Não devia. É prestar atenção e mais uma dica, quando você for armazenar isso, tome cuidado, tá? Com a nuvem que você vai armazenar. Tome cuidado com nuvens públicas. É aí que você precisa ter uma senha forte mesmo. Se você não quiser deixar no armazenamento offline na sua casa, se você for colocar isso em nuvem pública, o que é nuvem pública? Google Drive, iCloud, Dropbox, todos esses são nuvens públicas. Então tome cuidado com deixar esse tipo de coisa lá. É interessante que você deixe no armazenamento offline na sua casa. Agora eu fiquei preocupado. Deixe no armazenamento offline. Se não tiver jeito, mantenha numa nuvem pública. Como assim pública? Todo mundo tem acesso? Não, é que você compartilha servidores com muita gente do planeta. Né? Então, tomem cuidado e façam isso. Qual que é a alternativa para essas... Um armazenamento offline. Né? Eu não recomendo muito. Pode ser um HD externo, criptografado, porque precisa criptografar o disco também. Tá? Às vezes, olha, aqui uma mais interessante também. Você pode ter um HD externo criptografado. E aí você não precisa colocar senha na planilha, porque o HD já está criptografado. Então tudo que estiver dentro dele está criptografado. O problema do HD é que ele pode quebrar, você pode perder, você pode ser roubado. Exato. O ideal é que você não tire esse HD externo da sua casa e sempre esteja testando, porque ele
é um dispositivo, então ele tem que estar sempre em funcionamento. Tá? Eu não gosto muito de utilizar o HD externo, no meu caso eu tenho um storage na minha casa, né? E toda hora eu estou acessando, e ainda assim tem um clone desse HD externo. Tá? E testar o tempo todo. Agora, não quero ficar no offline, quero ir para a nuvem, tome esse cuidado. Tá? Tome cuidado com a nuvem pública. Qual que é o cuidado? Tome cuidado com a nuvem pública, verifique sempre se a sua senha está em dia, se você tem um duplo fator de autenticação na nuvem, ou seja, não basta só senha, mas você precisa também que ele vai te enviar um código por e-mail, qualquer ponto que seja, mas você tem um duplo fator de autenticação. Tá? E isso garante aí muita privacidade. E um outro ponto é muito interessante também que você monitore se os seus dados nunca foram vazados. Porque vamos imaginar que você esteja na nuvem pública do Google, está lá no Google Drive. E de repente você descobre, você nem sabe, mas o seu Google Drive foi acessado. Gente, isso qualquer um o meu Dropbox foi invadido há 10 anos atrás. Então, assim, você está na internet, você está sujeito a ataque. Então, veja, você descobrir isso é interessante. Como é que você descobre isso? É o que eu ia perguntar. Como que você descobre isso? Tem um site com o nome de Have I Been Pwned? Have I Been Pwned? Eu fui sacaneado. Vou pedir para a Carol deixar na descrição aí do vídeo aqui no YouTube. Desculpe falar que fui sacaneado, mas eu estou fazendo a tradução. Tá? Mas basicamente eu fui sacaneado. E através desse site, Have I Been Pwned, você vai colocar o seu e-mail, os e-mails que você mais utiliza. E ele vai dizer para você quais dados, em quais redes seus dados foram vazados, quais redes foram comprometidas e te dar recomendações de alteração de senha e tudo isso. Olha que legal isso aí. Importante, hein? Gente, estamos chegando ao fim. Está sendo uma conversa muito legal, muito frutificativa, muito interessante. Eu acho que a gente deve marcar um novo episódio sobre esse tema, nos debruçarmos mais sobre isso, vamos refletir sobre outras possibilidades de a gente discutir. É um tema realmente muito legal, muito importante, sobretudo para a gente que advoga em sucessões e outras matérias, né? A gente está focando em matéria de direito das sucessões, mas tem outras mais tão relevantes quanto, e qualquer área do direito agora, o direito digital é muito presente. Então, acho que a gente tem que conversar. Rafael, muito obrigado. Queria saber se você tem alguma outra consideração aí para os nossos momentos finais. Eu que agradeço. É um prazer retornar a esse podcast que traz temas de tanta qualidade, né? E realmente me sinto privilegiado de estar aqui, onde já vários convidados de renome aí já estiveram. Então, me sinto realmente privilegiado. Muito obrigado, professor Danilo. E a recomendação que eu sempre faço é que o advogado, o estudante de direito, que ele se interaja, que ele se intere aí, melhor dizendo, do assunto direito digital, né? Do assunto proteção de dados. Porque isso assim, infelizmente algumas pessoas pensaram que a LGPD não ia pegar, né? Isso não vai pegar. Gente, não é questão de pegar ou não, é uma lei federal e nós precisávamos muito dessa lei. Né? O ponto aí agora, essa primeira empresa sendo multada, peguem o caso, estudem o que aconteceu, o que ela violou. Uma empresa como o professor Danilo citou muito bem, uma empresa de médio para pequeno porte, né? Que violou aí vários artigos da LGPD. Mas o que aconteceu de fato com essa empresa? Ela foi denunciada e a NPD foi entender o que houve. E olha só, esse caso vai abrir precedentes. Então, se interem do ponto, tentem entender, e cada vez mais aí o direito ele vai só se conectando mais e mais à tecnologia, porque precisa regular aí essa sociedade digital. Qualquer disciplina que você vá seguir no direito, eu acho que tem que ser acompanhado paralelamente com o direito digital hoje em dia. Não dá para qualquer área. O direito, as áreas tradicionais do direito civil, até o direito penal,
O advogado que atua no direito penal, ele tem que, sobretudo, saber direito digital, entender como funciona a prova, como foi obtida a prova. Ele tem que entender. E até as disciplinas mais novas em matéria de direito. Não é uma questão de qualidade, mas é uma falta de alternativa. Eu acho que o profissional hoje tem que se debruçar nisso, sem dúvida nenhuma. Sim, com certeza. Inclusive, eu posso falar do curso que eu criei para ajudar esse profissional? Por favor. Eu criei um curso chamado Seja um DPO. DPO, para nossa lei aqui, é o encarregado de dados. Eu elaborei um curso onde eu ensino todos os passos da LGPD, como você deve se atentar para a LGPD dentro da sua organização, ou até mesmo se você estiver acompanhando uma consultoria na adequação dessa lei na sua organização. Então, o curso está aqui no meu Instagram, é o Rafael.Luiz Costa. Olha só, a gente tem aqui, está no GCzinho aqui da nossa tela, o endereço do Instagram do Rafael, do Dr. Rafael. Lá, Rafael, tá tudo? Lá na bio. A gente falou do curso, falamos do podcast, falamos da rádio. Sim. Vamos repetir tudo aí? O que a gente tem? Vamos repetir. Então, o curso é o Seja um DPO. Para quem é esse curso? Para estudantes de direito, para advogados, também para aquelas pessoas que estão em meio a uma adequação LGPD e não fazem ideia do que está acontecendo. Tá? Então, lá na minha bio do meu Instagram, você vai acessar o meu Linktree e lá você vai ter o curso Seja um DPO. Tá? Vai ter o podcast também? No link da bio ainda não. Mas então, o Dr. Rafael vai colocar lá no link da bio o podcast, vai colocar também... Nós colocamos aqui no chat o endereço desse site para verificação dos e-mails, para saber se ele está ou não clonado. Está ali no chat. Mas, independente do chat, como a gente está aqui mostrando nosso GCzinho aqui, o endereço do Rafael, ele vai colocar lá também. Vamos disponibilizar lá uma publicação com esse site. Com o curso, seja um DPO e com podcast, e a rádio está lá também ou a rádio é outro projeto? A rádio está nos destaques, tá? Porque a rádio está nos destaques, você pode ir lá e você vai ter acesso. A rádio, o programa da rádio, como que funciona? Ele fica disponível no YouTube, no YouTube lá do Pode Acessar, e também eu faço uma live simultaneamente ali com o programa ao vivo. Então, você acessando o meu Instagram, você vai ter acesso aí a todos os programas da rádio que eu já fiz até aqui. Maravilha, legal, show de bola. E aí eu fico aqui no seu aguardo, Rafael, de um convite para ir nesse seu podcast. Vai ser um prazer, uma satisfação muito grande. E para terminar, foi um prazer, viu, Rafael? O prazer foi todo meu, a satisfação, a alegria foi toda minha. E foi muito frutificativo, muito proveitoso, tenho certeza. O vídeo fica disponível no YouTube, no Instagram e no nosso TikTok. Vai ser disponibilizado também para o Dr. Rafael, ele vai poder publicar nas redes dele, como ele quiser. E é isso. Agradeço muito, imensamente a sua presença, Rafael, foi muito legal. Muito obrigado, mais uma vez. Agradeço, sobretudo, Rafael, a presença e a audiência de todo mundo que está nos acompanhando aí ao vivo pelo YouTube, ao vivo pelo Instagram e pelo TikTok. TikTok que é uma novidade, é a primeira vez que a gente está transmitindo ao vivo pelo TikTok, é uma experiência que estamos fazendo aí. Originalmente transmitimos pelo YouTube e pelo Instagram. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela presença. Na semana que vem não temos, não é isso, Carol? Quarta-feira. Quarta-feira não temos, só na outra. Então, queria falar também o seguinte, aproveitar aqui que a gente está ao vivo, para dizer que, você sabe, Rafael, que nós tivemos uma reforma tributária. Sim.
que é muito importante, muito relevante. E você sabe que eu recomendo com assim absoluta veemência planejamento sucessório. E não é uma recomendação como a gente vende um produto qualquer, que a gente quer fazer negócio, que é bom, a gente sabe que é bom, e a gente está recomendando para vender. Não é isso. Eu recomendo porque assim é indispensável um planejamento sucessório hoje em dia. É indispensável. Se você deixar a inércia e os seus herdeiros lidarem com uma sucessão de uma forma, de um inventário tradicional, o prejuízo será enorme. Então eu recomendo sempre um planejamento sucessório. E dentre as razões de um planejamento está a mitigação de custos com impostos. Custos com honorários, custos com despesas, custos com emolumentos e custos com impostos. E você sabe que uma das grandes preocupações que nós temos, e que eu vinha dizendo ao longo do tempo, que é uma preocupação com a majoração do ITCMD. Eu falo isso há muito tempo já. Olha, o ITCMD está ali por um fio de cabelo para ser majorado. Por quê? O ITCMD, que é um imposto de competência dos estados, é um imposto estadual. Então, cada estado da federação tem a sua regra, a sua norma em relação a esse imposto. E existe um teto. A Constituição Federal, ela deixou para falar, olha, por uma questão de segurança e equilíbrio nas receitas públicas, eu vou dizer, os estados vão aplicar a alíquota que eles entendem melhor, mas eu vou dar o teto. E o teto hoje é de 8%. E a regulamentação do teto é por resolução do Senado. O teto pode ser alterado, majorado, por uma canetada do presidente do Senado. Então o processo legislativo é muito simples. Então eu sempre fiquei muito preocupado com a majoração. Sobretudo porque a gente sabe que está, nesse momento, sendo exercido um lobby lá no Senado Federal para majorar isso de 8%, esse teto de 8% para 30%, para 20%. Era 30%, agora reduziram para 20%. Então é um problema assim, iminente, pode acontecer a qualquer momento. E agora veio a reforma tributária. A reforma tributária altera a questão de ITCMD. E dentre as alterações, ela impõe que o ITCMD, a partir de uma regulamentação em lei complementar, ele vai ser progressivo, ou seja, ele vai ser estabelecido, cada estado vai determinar a alíquota a partir do valor da transmissão por doação ou por sucessão. Quanto maior o valor, maior será o imposto, maior será a alíquota. E aí, se você pensar objetivamente, fizer um cálculo simples, você vai entender que aquela arrecadação que o Estado tem, por exemplo, o Estado de São Paulo, no caso de sucessão, que é de 4%, essa arrecadação que ele já sabe rotineiro vai mudar, porque ele vai ter que cobrar menos para quem paga menos e mais para quem paga mais. Isso vai haver uma alteração nisso. Consequentemente, é natural para que ele pelo menos mantenha a arrecadação que ele tem, ele vai ter que majorar a alíquota, para pelo menos manter. Então, mais uma vez, é absolutamente recomendável um bom planejamento. E aí a gente tem uma novidade aí, eu tenho uma novidade para todo mundo, que é o seguinte: pensando nisso e pensando em auxiliar quem é advogado, recém-formado sobretudo, que entendeu a importância de um planejamento, de recomendar para os seus clientes um planejamento, em breve a gente vai ter uma novidade aí. Então vocês que estão nos acompanhando, acompanhem as nossas redes sociais que vocês vão saber. Olha, eu quero saber. Já fiquei interessado aqui, hein? Quero saber o que é isso aí, hein, Carol? É muito interessante, vai ser muito interessante. É mais de uma novidade, viu, pessoal? Então, quem está aí nos acompanhando, fica o convite. Nos sigam nas redes sociais, sobretudo Instagram e o TikTok também, quem tiver. Que vem novidade muito interessante aí em breve, viu? Em breve mesmo. Importantíssimo, né? No momento muito necessário, né? Então fica o convite. Pessoal, mais uma vez, quem está nos assistindo pelo YouTube, muito obrigado. Quem está nos acompanhando pelo Instagram, muito obrigado. E pelo TikTok, muito obrigado. Nos vemos então, não na próxima, na outra semana. Um abraço para todos, pessoal. Obrigado.